Hoje temos a grata satisfação e alegria de receber aqui o pastor Elias. Pode chegar aqui, pastor. Pastor Elias Neves é o pastor da igreja do Cambuí. Creio que a maioria da igreja já conhece. Então eu vou deixar que o pastor se apresente à igreja, tá bom? Deus te abençoe, tá? Fique à vontade. Obrigado, Rubens. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui. Eu disse para o pastor Marcílio, eu sou devedor a ele muito, porque ele prega em minha igreja quando eu saio de férias. Falei, só você para me tirar da minha igreja domingo à noite. Mas eu venho com prazer, é um prazer estar com vocês. O Marcílio é um grande amigo, tem pregado lá várias vezes, agora menos porque ele está com compromisso aqui com vocês, eu convido pouco, mas ele é muito querido. É bom estar com vocês, rever vários irmãos que nós conhecemos aqui, queridos. Tem aqui até um casal que é um casal de ovelhas emprestado para a primeira igreja, que é o Jadson e a Hortência. Estão emprestados aqui. O pessoal diz que não. Nós brincamos que o pai dele, o Jadiel, e a mãe Clarinda são minhas ovelhas. E o pai faz um lobby para levar o filho de volta. Falei, não faça isso, eles estão bem lá. Entendeu? Mas o pai não é isso. O pai faz um lobby tremendo. O Jadiel é minha ovelha. É uma alegria. Queridos, que bom estar aqui. E é sempre bom nós nos voltarmos à palavra de Deus para vermos o que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero lhe trazer uma palavra, mas antes de fazer a pergunta, o seu nome está na lista? Não, né? Porque a pergunta da semana foi, o seu nome está na lista? E eu falei assim, só na lista do livro da vida. Os outros eu não quero estar não. Tinha uns evangélicos lá, missionário José Olímpio, tem o Eduardo Cunha que é evangélico, espero que não seja batista, mas é evangélico, mas estão lá. Mas essa é a pergunta, e o Brasil essa semana também conviveu aí a semana toda com grande abalo. E eu quero, pensando nisso, pensar um pouquinho com você no seguinte: você alguma vez já se sentiu assim? Quem está desanimado hoje, diga amém. Ah não, uns disseram, não. Todos nós enfrentamos momentos em nossa vida em que nós ficamos assim desanimados. Quem aqui nunca teve um dia difícil? É verdade? Quem aqui não teve aquele dia e falou assim, se eu soubesse, nem teria levantado da cama? Não é isso? Já aconteceu com você? Se eu soubesse, eu não tinha saído da cama hoje. Quem aqui não acordou e teve vontade de ficar lá por causa do dia anterior que foi terrível? Quem aqui não teve vontade no meio do dia de desaparecer, sumir, deixar o escritório para trás, o trabalho para trás por causa da luta? Todos nós enfrentamos situações assim que são marcadas por desânimo. Aí eu pergunto, crente fica desanimado? Fica. Estou dizendo porque quando eu era garoto, nós em minha igreja, a igreja aqui de Campinas, a igreja centenária, cantou muitas vezes o seguinte cântico: desanimado não, não, não. Desanimado não, não, não. Dores, tristezas podem surgir, com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimado não, não, não. A segunda parte era boa, né? Aí animava, bem animado, sim, sim, sim. Ok, cantamos, foi muito bom. Eu cantei, gostei muito. Mas havia uma certa teologia dizendo que crente de verdade não fica desanimado. Cantamos também, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Nós sabemos que é meia verdade. Porque na verdade a realidade é que nós não ficamos prostrados no desânimo nem na tristeza, mas que enfrentamos. Nós cristãos enfrentamos, porque também somos humanos, não somos super-homens, não precisamos fingir que tudo vai bem, não precisamos fazer de conta que não tem problema, porque a pior coisa diante do desânimo é você fazer de conta que tudo vai bem. A realidade é nossa amiga, não nossa inimiga. A Dilma que o diga, fingiu que estava tudo bem, até a eleição, agora está pagando o preço. Certo? Não está tudo bem? A realidade de qualquer área, econômica, social, matrimonial, familiar, eclesiástica, é a nossa amiga. Porque mostra, quem consegue ler a realidade, pode enfrentar melhor. E quando o assunto é desânimo, o melhor caminho é você compartilhar, é você admitir. O desânimo é universal, é comum a todos, ele também é recorrente, nós ainda já vivemos situações de desânimo, vamos enfrentar outras.
faz parte. E aí, queridos, vem os efeitos físicos. Quando estamos animados, tem o cansaço, a irritação, o mau humor e o nível mais profundo, até a depressão. Um outro efeito colateral do desânimo é que o desânimo ele é contagioso. Já ficou perto de alguém desanimado? Se você menos espera, daqui a pouco está desanimado que nem ele, porque é contagioso. A Bíblia nos conta a história de Davi, um servo do Senhor, conhecido como homem conforme o coração de Deus. Ele passou não por um momento só, mas por um tempo muito difícil na sua vida. Não foi só um dia, não foi só uma semana, não foi um mês, não foi só um ano, foram anos de uma luta muito grande. Essa história é registrada em 1 Samuel, que já já eu leio para você. Mas só recordando um pouquinho aqui o histórico. Desde que Davi venceu Golias, sua vida teve uma reviravolta. E não foi para melhor. Você se lembra quando ele venceu Golias? A Bíblia nos conta que Saul era o rei, e as mulheres de todas as cidades se reuniram, das cidades de Israel, saíram ao encontro de Saul, que era o rei, porque nem Saul, sendo o rei, teve coragem de enfrentar o Golias, que zombava do povo de Israel. Lembram bem da história? E aí a Bíblia nos conta que Davi, aquele garotinho, aquele pastor de ovelhas, ele tem coragem, cria coragem, ele vai, ele vence, você conhece os detalhes. Mas diz a Bíblia que depois que ele venceu Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram cantando da seguinte maneira: Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Está lá em 1 Samuel 18. O que você acha que aconteceu a partir de agora? Em outras palavras, olha, Saul é bom, mas esse moleque aqui, Davi, esse aqui é bom demais. Então, a partir daí, a Bíblia diz que Saul, já longe do Senhor, ficou com muita inveja e tentou matar a Davi algumas vezes. Davi era o arpista do rei, lembram? Ele estava tocando harpa e Saul brincando de lançar a lança em direção a Davi. Tentou matar Davi muitas vezes, e Davi, temente a Deus, não se opunha ao rei, mas fugia. Ele passou a ser um procurado por Saul, porque chegou um momento que sequer ele pôde ficar ali junto ao palácio. Com a ajuda de Jonatas, ele fugiu. E diz a Bíblia, queridos, aqui tem um episódio em que ele foge para uma caverna, a caverna de Adulão. Você se lembra desse texto? Está lá em 1 Samuel 22, abra comigo, 1 Samuel 22, só para você lembrar um pouquinho. 1 Samuel 22. A Bíblia diz que ele foge, vejam só. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele. Todos que se achavam em dificuldades, todos endividados e todos insatisfeitos. E ele se tornou o chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Vejam só. Davi foge para a caverna, porque ele corre risco de morte, perseguido, ele está com medo, está desanimado, imaginando quando que aquela promessa que ele seria rei de Israel se cumpriria, e ele foge. E aí, as pessoas o admiravam, ele é um líder, e se uniram a ele. Olha o grupo. Todos que se achavam em aperto, os homens endividados, estavam com o nome no SPC, amargurados de espírito. Que tal esse time? Gostou desse time? Se Davi montasse um time desse no Brasil hoje, com essa crise, não faltariam sócios. Pode imaginar? Com essa inflação, com a instabilidade política. Então, olha, reuniram-se a ele. Que grupo? 400 homens. E diz a Bíblia que ele foi eleito chefe deles. Então, qual o critério? Posso imaginar. O mais desanimado.
Esse aqui, olha, é o que, vamos lá, vamos eleger aqui. Quem é o mais animado? Olha lá, Davi, é ele. Ele está com cara de que realmente está pedindo a morte. Foi eleito, gente. Agora, queridos, já é bastante desagradável você enfrentar dias difíceis, mas você encontrar um grupo de pessoas em que você senta para contar a sua miséria e tem uma maior ainda. Já viu gente que vai em hospital? Tem gente que não serve para ir em hospital. Não vá se você é assim. Você vai visitar um doente, ele já está emocionalmente abalado, com dores, cantado. Aí a pessoa conta a enfermidade, e aí você conta a sua também, ou que você já passou, já disse que realmente é muito dolorido mesmo, é difícil a recuperação. Ou meu tio morreu disso. Entendeu? Tem gente que é assim. Entendeu? Ele vai, ele conta, ele aumenta, entendeu? Não dá, era às vezes assim. Davi abria a boca para contar a situação, outra tem a situação pior. A Bíblia diz que os sentimentos de Davi, nesse tempo, na caverna de Adulão, estão registrados em 2 salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142, que falam, 142, porque estás abatido a minha alma. Ele fala no Salmo 142, para ter uma ideia, olha a situação dele, como ele descreve o que ele sentia naquele momento. Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição, quando o meu espírito esmorece dentro de mim. E ele fala no versículo 4, olho para a minha mão direita e vê, não há quem me conheça, faltou-me refúgio, ninguém se interessa por mim. Esses eram os sentimentos de Davi nessa etapa da sua vida. Davi não tinha segurança, não tinha alimento, alguém com quem conversar, promessa a qual se apegar, não tinha esperança. E aí a Bíblia nos conta a história ainda, queridos, que Saul mandou matar todos os sacerdotes, mas apenas um deles conseguiu fugir, Abiatar. E Abiatar fugiu e pediu refúgio para Davi. Davi também era um fugitivo. Ele procura Davi, ele era amigo de Davi, temente a Deus, procura Davi. E aí Davi, em 1 Samuel 20 a 23, diz o seguinte, 22, de 20 a 23 conta. Quando Abiatar pede refúgio, diz a Bíblia que Davi fala, Abiatar, fica comigo, não temas. Ele morria de medo, fugido. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, e estarás a salvo comigo. Gente, espera um pouquinho, Davi não sabe o que está falando. Sabe o que ele está dizendo? Eu acho, está dizendo o seguinte, Abiatar, fica comigo, se Davi tiver que encontrar, vai ser mais fácil, já mata os dois de uma vez, não vamos dar trabalho. Porque que segurança tinha Davi, gente? Nenhuma, fugitivo. Ele tinha 400 homens com ele, depois 600, eu chamo isso de instinto de morte. Ele deve ter pensado, vamos facilitar as coisas. A situação fica tão insustentável, que Davi, diz a Bíblia, foge para a terra dos filisteus. Filisteus, quem eram? Os maiores inimigos de Israel. E ele tem que ir lá, é como você, por exemplo, fugir e morar na Argentina. Tem argentino aqui, perdoa. Se tem algum argentino aqui, me perdoa. É brincadeira, viu, meu irmão? Irmão, então... Ele fugiu, entendeu? É como, brincando, é como se alguém hoje falar assim, eu estou fugindo procurando refúgio na Síria. Entendeu? No Afeganistão. Vou falar com o grupo islâmico. Não. Então o fato é que ele vai procurar ajuda na terra dos filisteus, os maiores inimigos. E ele se une ali a Aques, rei de Gate, que concede a Davi refúgio, uma cidade, a cidade de Ziglag, para que ele habitasse com a sua família, e lá ele fica. Queridos, mas aí a Bíblia nos conta que a tarefa de Davi, o Davi então falou assim, eu estou aqui, eu tenho um pequeno exército, eu vou te servir, 600 homens, tu vai fazer guerra, eu vou te ajudar. E aí, queridos, ele serve durante 1 ano e meio aproximadamente, diz a Bíblia, o rei Aques de Gate, está bem, ele está vendo um bom momento, o rei confia nele, mas um dia ele vai para uma guerra com os filisteus, e o chefe dos filisteus fala o seguinte, quem que é esse aí? Quem é esse aí? Vejam só capítulo 29 de 1 Samuel, versículo 4. Mas os chefes dos filisteus se indignaram muito contra ele, o rei Aques, e disseram a Aques,
manda de volta esse homem para o lugar que lhe deste, lá para aquela cidade, Ziglag. Não deixe que ele venha conosco à batalha, a fim de que não se torne o nosso adversário no combate. De que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor, senão à custa das cabeças desses homens? Sabe o que eles estão dizendo? Davi está assim, um pouquinho mais confortável, sabe, porque o rei Ax confia nele, mas os filisteus dizem: olha, o que você está fazendo? Você está fazendo amizade com Davi. Davi, quem me garante que ele é um desertor? O que vai fazer em qualquer batalha dessa? Ele vai pegar os homens dele, o exército, vai nos matar e vai dizer para Saul: estou com você, Saul. E ele vai voltar. Quem diz? E aí Ax tem que ir lá se justificar, pedir perdão, dizendo: eu confio em você, Davi, mas não teve jeito, volte. E Davi então, que encontrava agora a sua satisfação no trabalho com seu exército, volta para a sua cidade. E ele volta desanimado, desacreditado, ninguém confia nele. E aí, queridos, você fala assim: é tudo isso aí? Você está ficando desanimado só de eu contar. Mas está só começando. E aí eu quero ler para vocês o que acontece. O que acontece quando Davi chega na cidade onde ele habitava. Capítulo 30 de 1 Samuel, eu leio agora os primeiros 6 versículos. Quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziglag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiado a Ziglag. E haviam levado presas as mulheres e todos que estavam nessa cidade, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, Carmelita. Davi se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Queridos, é esta situação. Já vimos da história de Davi como fugitivo, e agora ele chega na cidade onde ele estava seguro com a sua família. Ele não tinha guerreado, ele volta para a cidade, desacreditado pelos filisteus, não permitiram que ele ficasse trabalhando e guerreando. Ele volta, e de longe, queridos, ele vê a fumaça, o coração está desesperado. Era um trajeto de pelo menos 2 ou 3 dias, mas ele está chegando perto, ele vê a cidade, a fumaça da cidade, o seu coração já começa a bater mais forte, desesperado. E quando ele chega lá, diz a Bíblia, queridos, que eles choraram, ele e toda a tropa, homens acostumados com situações extremas, choram a ponto de não mais terem forças, choraram todas as lágrimas. Há momentos em nossa vida quando nós choramos e já não temos mais lágrimas. Assim estava Davi, assim estava toda a tropa de Davi. E aí, naquele momento, além disso, queridos, há uma raiva que é canalizada não contra os amalequitas, mas a tropa começa a ter raiva de Davi. Por que raiva de Davi? Provavelmente dizendo: Davi, você que teve a ideia de irmos todos nós e deixarmos os nossos filhos desprotegidos. É bem provável que a gente tenha dado a ideia: não, Davi, não vai todo mundo não, deixa aqui alguns homens. Mas Davi disse: não, precisamos todos nós para trabalhar. E a raiva é canalizada contra Davi, o acusando de ser responsável pela situação que eles enfrentavam. Vejam só, a situação é desesperadora. Eles não sabiam onde estavam as mulheres, os seus filhos, não sabiam se estavam vivos ou mortos. A situação terrível. Onde encontrar forças? A Bíblia diz, versículo 6, que Davi também se angustiou no Senhor. Meu irmão, é normal. É normal se angustiar. Eu sei, por exemplo, quando eu oro com irmãos da igreja que estão desempregados,
e o emprego não vem? Primeiro mês vai tudo bem, mas tem o segundo, aí você manda o currículo, você ouve o seguinte comentário: seu currículo é muito bom. Entendeu? Tão bom que eu não vou te contratar, né? É muito bom. E você passa o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, pessoas desempregadas, se angustiam, choram. Eu sei o que é a dor de uma mãe que está com um filho doente, e ele luta, como recentemente filho no Boldrini, e aí lutando, e aí às vezes não há mais esperança do ponto de vista humano, sofrendo com isso. Nós sabemos o que é a angústia, fruto do desemprego, fruto de uma doença. Eu lido com gente que tem enfrentado lutas no casamento, em que um dos cônjuges chega e diz assim: o casamento acabou, não te amo mais. Né, gente? Como é que faz, né? Pois de tantas vezes assim, não te amo mais. E aí vem com aquele remendo: ah, o problema não é você. Entendeu? Já viram isso? E aí, o problema não é você, mas então por que você está me deixando? Deixa você, não deixa eu. É isso, porque a pessoa tenta falar assim: o problema é você, a pessoa está numa crise. Como essa semana eu tive um caso me procurando, numa grande crise existencial, já não ama mais, diz que não ama, na verdade é que não ama, não, acha que não ama, luta. Como é que faz com o outro? Ou se o casamento acaba, como que o outro se recompõe? Normal se angustiar. No entanto, queridos, diferentemente dos seus companheiros, Davi não se deixou dominar pelo desânimo e pela angústia. Há algumas atitudes nesse texto que nos mostram como enfrentar tempos difíceis que nós enfrentamos e vamos enfrentar. A Bíblia diz, o versículo de número 6, o finalzinho: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Outra tradução diz: Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Amém? É exatamente isso. Esta frase é apenas o comecinho da atitude, da postura de Davi. Davi, diferentemente da raiva, do desespero, diz a Bíblia que Davi se desanimou, chorou, mas agora ele se reanimou no Senhor seu Deus. Como ele fez isso? De que forma essa experiência de Davi pode nos ajudar em tempos difíceis? De que forma o comportamento de Davi pode nos ajudar a enfrentar e superar períodos de dificuldade e de grande desânimo? Que lições nós extraímos? Eu quero compartilhar com você hoje 3 lições, 3 atitudes para quando você enfrentar uma situação dessas difíceis na sua vida, em que você vê a fumaça e não vê a solução. Primeira lição que Davi nos dá, quando a Bíblia diz que ele se fortaleceu ou se reanimou no Senhor: não entre em desespero. Davi tinha muitas razões humanas para entrar em desespero. Desacreditado pelos filisteus, perseguido por Saul, magoado pela sua tropa, que colocou culpa nele de ter deixado a cidade desprotegida. A situação não poderia ser pior. Mas Davi estava sozinho naquele momento, enquanto a fumaça estava ali. Ruínas de Ziglag. Ele se angustiou, ele chorou, mas ele não se desesperou. Nós precisamos agir da mesma maneira. Se você pode chorar, chore. Eu costumo dizer, eu lido com alguns irmãos, e homem é difícil chorar. Eu sento com os irmãos da igreja e falo assim: chora, meu irmão, vamos chorar aqui. Chora, então tem que compartilhar, tem que pôr para fora, tem que no primeiro momento se angustiar. É natural que os sentimentos vêm e vão. Eu falo para as pessoas, quem está, por exemplo, enfrentando uma grande crise, desemprego, problema no lar, doença, um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal. É assim mesmo, queridos, é assim mesmo. Mas Davi não se desesperou. Sempre que enfrentamos tempos difíceis, podemos chorar, podemos e devemos nos angustiar, só não podemos entrar em desespero. Sabe por quê? O desespero paralisa, cega, adoece, impede que nós vejamos as soluções. Você sabe de alguns conselhos, por exemplo, as pessoas, os especialistas dizem que em geral as pessoas que estão morrendo ou na iminência de morrer afogada,
em geral, morrem afogadas por causa do desespero. Já viram? Às vezes elas estão ali morrendo afogadas, não sabem nadar, ou estão muito distante da borda ali, da orla da praia, e aí naquele momento é natural, a situação é difícil, porque o mar vai te levando para mais longe, mas naquele momento os conselhos, você tem que boiar, acalmar, tentar sair, não desesperar. Muitas pessoas morrem porque se desesperam. O desespero cega, entendeu? O desespero, na verdade, faz com que a gente não veja a solução e as pessoas se entregam. Já vi pessoas, por exemplo, nessas situações extremas, perdidas numa floresta, numa região de gelo, só não morreram porque não entraram em desespero e venceram. Davi, o medo paralisa, cega, adoece, mas depois da angústia inicial, Davi, um homem conforme o coração de Deus, ele mantém a cabeça fria e começa a resolver o grande problema. Primeiro conselho, então, que você, como vencer? Não entre em desespero. Segundo lugar, Davi nos ensina, eu leio agora mais 2 versículos, 7 e 8 do capítulo 30 de 1 Samuel. Diz a Bíblia, então, que Davi se fortaleceu no Senhor. E versículo 7 diz: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o colete ou a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Buscar a direção de Deus. Que interessante. Se há algo positivo nas crises que nós enfrentamos, é que nas crises que nós não temos o controle, nós temos que buscar a Deus e a sua vontade. Max Lucado diz que, ao falar da situação de José lá no poço, na cisterna, e poço aqui é um símbolo, é uma metáfora daquelas situações difíceis que enfrentamos, ele diz o seguinte, Max Lucado: a única vantagem de você estar no fundo do poço, que só existe uma direção para a qual você pode olhar. Qual é? Para cima, para o alto. A crise é assim: quando está numa crise e você não tem condições de resolver, só tem que olhar para o alto. O problema é que muitas pessoas desanimadas tendem a tomar decisões precipitadas e erradas. Já vi gente, por exemplo, quando está numa crise, faz negócio errado e agrava o problema. Já viu? A pessoa está desempregada, e ela fala assim: não, está acabando o dinheiro, vou abrir um negócio. Aí ele abre um negócio, aí acaba com o dinheiro mesmo. Não vai no Sebrae, não pensa, não é assim? Ele vai. Então, alguns já vêm em desespero, abandona a igreja. Abandona a igreja. Desespero, abandona a igreja. Outros deixam o emprego. Outros pedem divórcio. Já vi gente desesperada, pede divórcio. Na crise, fique onde você está e consulte o Senhor. Nenhuma decisão precipitada. Não, na crise, meu irmão, olhe para cima. Então, há momentos em nossa vida em que você não tem a menor ideia do que fazer, não é verdade? Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus não apenas tem a ideia, Ele tem a solução. Você não tem a ideia, Deus, além da ideia, Deus tem a solução. Davi manda consultar o Senhor. Havia naquela época costume, havia a prática instituída por Deus, de uma estola, de um colete sacerdotal com as pedras de Urim e Tumim. E havia assim, consultavam e Deus respondia ali, através do gesto do sacerdote, com o sim e com o não. E Davi foi perguntando. Ele faz algumas perguntas para o sacerdote, para que Deus respondesse: devo perseguir a tropa? Terei condições de alcançá-la? Porque ele tinha que convencer o exército. Você pode imaginar ele colocar o exército em mais um empreendimento que não ia dar em nada? Aí ele ia morrer mesmo. Aí iam matá-lo. Falou assim: Deus, devo perseguir? Tereis condições de alcançá-lo? Qual o teu plano? O Senhor falou para ele claramente: persegue, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Queridos, na hora do desânimo,
Davi busca a direção de Deus. Davi consulta o Senhor. Os homens estão desesperados, encontrando o culpado, mas Davi fala assim: chama o sacerdote, vamos falar, consultar ao Senhor. Nós também hoje precisamos fazer o mesmo, queridos. Todo dia consultar ao Senhor. E temos um privilégio, temos agora a palavra de Deus clara para nós, muito melhor que a estola, o colete sacerdotal. Temos o Espírito Santo em nosso coração, temos irmãos em Cristo para nos ajudar. Consultamos a direção do Senhor para então agir. E por fim a Bíblia fala que Davi exercitou a sua fé em Deus, tendo feito a oração. Versículo 9 diz: então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Só para dizer, tem 200 que não aguentaram, ficaram para trás, 400 foram. E diz a Bíblia, versículos 18 a 20, aqui resumo da história: assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e a tropa os levava diante do outro gado, e dizia: esse é o despojo de Davi. Queridos, como disse, humanamente falando, tudo estava perdido. Eles estavam cansados depois de uma viagem, mas quando o Senhor disse: olha, vá, persiga, eles foram. Tudo está perdido, pode parecer em alguns momentos. Sim, se nós não trouxermos Deus para essa história. Mas Davi traz Deus para a história, e as coisas clareiam. Eu sei que nós vivemos cantando que Deus é soberano, que Deus é todo poderoso, mas quando é na nossa vida, aí vem o exercício de fé, não é verdade, meus irmãos? Por exemplo, nós somos homens e mulheres de fé, tenho certeza, mas há momentos em que acreditar diante daquele diagnóstico que é devastador, da crise econômica, do problema no casamento, o filho rebelde, o que você enfrenta, aquele chefe difícil, os negócios que não vão bem, só diante do Senhor nós temos que exercitar a fé. Diz a Bíblia, eu acho que é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa nesse sentido. Davi recuperou o quê? Tudo, não lhe faltou nada. Davi trouxe tudo de volta, e ainda trouxe o despojo daquele povo, ou seja, ele trouxe o que era dele e estava em guerra, trouxe o do outro também, exercitando a fé em Deus. Eu costumo dizer, queridos, que há algum momento da nossa vida que nós temos que nos revoltar, nós temos que lutar contra aquilo que o diabo está tentando nos roubar. Às vezes ele quer roubar a nossa paz, o nosso filho, a nossa fé. Nessa hora, fale para o Senhor: Senhor, não, eu não permito. Eu vou em busca daquilo que o diabo quer levar. Outras vezes, são situações do mundo mesmo, situação que nós enfrentamos por vivermos esse mundo imperfeito. Mas nessa hora eu considero assim: Senhor, qual o teu plano para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? E o Senhor dirige. Como Davi, meu irmão, nessas horas, exercite sua fé em Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: surgem situações em que nós somos dominados pelo desânimo. Nós sentimos abandonados e parece que as coisas não dão certo. Nós poderemos simplesmente desistir, ou como Davi, nós podemos nos reanimarmos ou encontrarmos forças no Senhor nosso Deus. O versículo diz: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Meu irmão, você vai enfrentar situações em que você vai chorar até não ter mais forças, vai se angustiar, mas não desista. Busque força no Senhor. Eu quero lhe perguntar hoje à noite, meu irmão: o que está te desanimando hoje? O que está te levando quase a desistir?
que áreas você está precisando buscar força no Senhor. Eu quero hoje orar por você, pedindo que Deus não permita que você se desespere, que você nessa hora não tome decisões por conta própria, mas que você busque a direção do Senhor e que você põe em prática o plano do Senhor, exercitando a sua fé. Eu quero orar por você. Eu queria convidar você a ficar em pé por um instante. A equipe pode vir aqui já também. E eu queria orar por você, meu irmão. E eu queria novamente perguntar: se você hoje está animado, amém. Ore por alguém desanimado. Se hoje é um dia de ânimo na sua vida, amém por isso, graças a Deus. Mas eu queria que você baixasse sua cabeça e falasse com o Senhor. O que está te desanimando? Qual é o problema? E se hoje você entrou aqui precisando que o Senhor te renove as forças, eu quero orar por você. Nem vou pedir para que você venha à frente. Eu quero apenas que você, com um gesto, ao levantar a sua mão, está dizendo para o Senhor: hoje à noite, Senhor, eu quero renovar a minha força no Senhor. Há alguém aqui hoje à noite precisando dessa oração? Levante a sua mão, pode levantar e baixar. Levante, o Senhor está vendo, é um ato de fé, dizendo: Senhor, eu preciso sair daqui com ânimo, amém. Pode baixar. Mais alguém? Levante a sua mão, dizendo: Senhor, a situação de Davi é desesperadora, a minha também, mas Davi se angustiou, mas não se desesperou. Só no Senhor ele encontrou força. Há momentos, naquela hora, se Davi dependesse dos homens dele ali, ele estava perdido. Mas ele falou: Senhor, meus olhos. Josafá certa vez disse: Senhor, a situação é desesperadora, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. O que está te fazendo desanimar? Há algumas coisas talvez que o diabo queira tirar da sua vida. Hoje, repreenda o inimigo e peça ao Senhor: Senhor, traz alegria para minha casa, para o meu trabalho, para a minha vida, para o meu coração. E amanhã cedo, segunda-feira, que é conhecido como Dia Nacional do Mau Humor e Desânimo, eu vou acordar animado, dizendo: Senhor, o Senhor estará comigo. Eu vou romper em fé, porque eu entendo que cada vez que a minha fé é provada, muitas vezes o Senhor não abre o mar, mas o Senhor me faz caminhar por sobre as águas. Vamos cantar ao Senhor, que esta canção seja a minha e a sua oração, e que nesse momento o Senhor ministre a você que levantou a sua mão, para que você encontre ânimo e forças do Senhor. Vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Você crê nisso? E não vão me As provações não são maiores que o nosso Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Romper em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Romper em fé, ousadia vou mover o sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Que você vá para casa com essa frase. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aí você coloca o seu nome aí. Mas Paulo se reanimou no Senhor seu Deus. E que a bênção do Senhor seja com você durante toda a semana, vencendo as lutas. Amém? Que Deus te abençoe. Pode sentar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor e usando o Senhor como instrumento para levar a mensagem do Senhor. Manda um abraço nosso à Igreja do Cambuí, viu, pastor?